Cristo que nos guarda de todo mal, está conosco, conforme Ele mesmo prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, leremos os versículos de 12 até o versículo 26. No entanto, nós vamos, a princípio, ler os versículos de 12 a 16. Aí nós trabalharemos esse segundo milagre, não é? Dessa tríade de milagres que nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, indo até o versículo 26. No entanto, a princípio, leremos até o versículo 16. E aí nós estudaremos e, em seguida, caminharemos para o terceiro milagre do capítulo, que é do versículo 17 até o versículo 26. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Amém? Amém. Evangelho segundo Lucas. Mais uma vez, Lucas era um médico grego, gentil, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas, o único que escreveu um dos evangelhos que não teve contato direto com Cristo. Ele fez uma pesquisa para apresentar o evangelho, e ele então apresenta o evangelho, mostrando da maneira como ele pesquisou aquilo que aconteceu nos dias em que Jesus esteve aqui na terra. Nos deparamos hoje, a princípio, com esse milagre, né? Nessa capítulo 5, nós temos uma tríade de milagres, né? Na última terça-feira, nós nos deparamos com um milagre de ordem natural, da natureza. Tá? Jesus, então, operou um milagre na natureza, que foi a pesca maravilhosa. Agora nós estamos nos deparando com um milagre físico, na vida de um homem leproso. Tá? E ainda, dando tempo, acredito que vai dar, nós estaremos ainda observando o milagre do paralítico lá em Cafarnaum. Muito bem, nós observamos algumas coisas que para mim são dignas de apreciação nesse milagre que Jesus Cristo operou, não é? O texto que nós apresentamos deixa claro algumas coisas que são importantes. Vamos então crescer juntos. Primeiro, nós encontramos um homem enfermo, tá? Uma enfermidade que ia além da capacidade de cura da época. Portanto, uma enfermidade que não tinha cura para o tempo em que ele vivia. Jesus, então, estava se deparando com uma situação impossível aos olhos humanos. E nós sabemos que o nosso Deus é Deus dos impossíveis.
Tá? Aquilo que é possível é papel do homem realizar. O que é impossível, o nosso Deus realiza em nosso favor quando esta corresponder à sua vontade que é perfeita. Então, aquele homem era um homem leproso, e o texto narra logo no início, né? Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto de lepra. Isso quer dizer que ele estava no estágio extremamente avançado na doença. Tá? Não era algo rápido, ele estava no estágio bem avançado da sua lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. Algumas coisas de grande importância nesse versículo, não é? A primeira delas, nós mencionamos, ele era portador de uma enfermidade sem cura para a época. Era portador de uma enfermidade já em estágio avançado. Porém, ele depositou a sua esperança na pessoa de Cristo. A maneira como ele se apresentou a Cristo também, essa maneira é digna de apreciação. O rosto em terra, na época, representava humildade. Ele humildemente, ele não chegou decretando, como alguns querem fazer nos dias de hoje. Ele não chegou impondo, como alguns querem fazer nos dias de hoje. Ele não colocou Deus no canto da parede, como alguns até mencionam isso dessa forma. Ele humildemente pediu pela misericórdia do Senhor Jesus. Primeiro destaque. Segundo destaque, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Senhor, Senhor. Jesus não era curandeiro, mas ele era Senhor. E o Senhor, e Jesus era Senhor de quê? Na verdade, Jesus era Senhor de tudo que há. Ele era Senhor, inclusive da própria enfermidade. Ele ordenava a retirada da enfermidade. Ele era Senhor. Então, aquele homem leproso se portou da seguinte forma, chamando Jesus de Senhor. E depois ele se submeteu a quê? À vontade de Jesus. Se quiseres. Se quiseres. Então a vontade de Jesus precisa ser considerada na nossa vida. Não é o que eu queira, o que eu quero, é o que Deus quer que importa. Tá? A grande verdade é que é muito fácil saber o que a nossa natureza humana quer. O problema é que tantas vezes aquilo que a nossa natureza humana quer entra em rota de colisão com aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que a natureza humana quer nem sempre tem um resultado bom, abençoado, porque nós não sabemos nem como orar. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar tantas vezes, não sabemos nem como pedir, e o que exatamente nós pedimos. Aquele leproso, então, deixou uma grande lição para nós. Se quiseres, se estiver no teu querer, se estiver no teu propósito, se estiver na tua vontade, aí a segunda coisa, ainda, tá? Podes. Tu tens poder. Se tu quiseres, tu podes. Poder não te falta. O nosso Deus tem poder para todas as coisas. Se tu quiseres, podes purificar-me. E aí a última coisa do versículo, aquele leproso entendia que aquela condição de saúde representava uma impureza. E aí eu também não vou investir tanto tempo nisso, mas eu gostaria somente de abrir um parêntese para mostrar, para falar para vocês que a lepra não somente tirava a saúde física,
como também ela alienava o leproso da sociedade, da família, de todos. O leproso era a única maneira que os povos antigos tinham, tá? A única maneira para combater a lepra era isolar o leproso. Essa era o tratamento terapêutico que era usado. Era isolar o leproso. Então aquele homem, ele não sofria somente com a lepra em si, ele sofria com as consequências sociais que a lepra proporcionava a ele. E nós bem sabemos como é difícil nós estarmos alienados da sociedade. Passamos um período de isolamento, né, mesmo que parcial, porque poderíamos ficar em nossas casas, tendo contato com os nossos familiares. Mas quantas pessoas enfrentavam a depressão por conta dessa realidade de isolamento? Tá? Meninos sem poderem ir à escola, e como isso trouxe males para muitas crianças. Ficamos sem poder vir à igreja durante um período, e quantos esfriaram na fé? Quantos enfraqueceram? Quantos deixaram o fervor que tinham anteriormente? Então, aquele homem sofria. A lepra não somente tirava dele a sua saúde física, como também o alienava da condição social, da condição familiar. Ele era alguém completamente só. Muito bem, a continuação diz: e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Pergunta do João Igor, né? Jesus ficou cerimonialmente impuro? Não, porque se tratava do curador, né? Do curador. Aos olhos humanos, alguns poderiam até julgar dessa forma. Até porque, e aí é até bom nós lembrarmos isso, o leproso era cerimonialmente impuro. Nós vamos já saber o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo mandou que o leproso fosse até quem? Até o sacerdote. Porque o sacerdote era quem examinava o corpo dele para decretar, tá, que ele de fato estava limpo. E aí ele poderia ser introduzido novamente na sociedade. Ele poderia voltar a frequentar a sinagoga. Ele poderia, inclusive, oferecer o sacrifício, tá, pela sua cura. Mais na frente a gente vai só relembrar isso. Quero, né? Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Algumas pessoas querem decifrar os milagres de Jesus na compreensão humana, tá? Na verdade, o Senhor tinha uma multiforme maneira de agir. Ele agia de uma maneira multiforme. Vocês lembram dos 10 leprosos? O que aconteceu com os 10 leprosos? A gente só lembra que um só voltou para agradecer. Mas aconteceu uma outra coisa importante. Jesus, então, falou com eles e mandou para o caminho. E eles foram curados ao longo da caminhada. Diferente desse caso. Aqui eles foram imediatamente curados. Então, a grande verdade é que o nosso Senhor, Ele tem maneiras de agir na nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, Ele pode muito bem trabalhar a nossa experiência, trabalhar o nosso viver, modificar a realidade familiar, modificar a nossa perspectiva em relação ao contexto de vida que nós temos. Ele pode gradualmente trabalhar a nossa vida e pode também, modificar de uma maneira instantânea. Quantos de nós, que eu já soube, que disseram: pastor, o meu divisor de águas foi o dia que eu vi a pregação X.
E tem pessoas da nossa igreja que sempre mencionam isso para mim. No dia que o senhor pregou, naquele dia ali foi o divisor de águas. Instantaneamente os meus olhos se abriram. Instantaneamente eu fui curado da minha incredulidade. Instantaneamente eu passei a pensar diferente, a agir diferente. Houve uma ação pontual, como houve no caso do leproso. E já existem outros que dizem, pastor, ao longo dos estudos bíblicos, da minha comunhão com a igreja, da minha comunhão com os irmãos, da minha comunhão com a leitura da palavra de Deus, ao longo da minha vida cristã, Deus foi modificando a minha vida. Então nós jamais, e essa é uma tendência até de muitos teólogos, nós jamais devemos encaixotar Deus. Jamais nós devemos limitar Deus, dizer que Ele só age assim ou só age de maneira distinta. Ele é Deus. Ele é Deus. Uma coisa é certa, Ele ouve e atende. Muitas vezes atende dizendo sim, eu quero. Outras vezes Ele diz não, não é do meu desejo. E outras vezes Ele diz espere, o tempo vai chegar. Eu quero, mas não para agora. Vai ter o tempo. Assim Deus age. Jamais devemos encaixotar Deus e dizer que Ele só age. Hoje nós vamos fazer um culto de libertação. Então eu estou condicionando Deus a libertar naquele culto que eu estou promovendo. É muita ousadia, né? É muita ousadia. É o culto da cura, naquele dia, tem que ser naquele dia. É o culto disso, é o culto daquilo. E eu vou dizendo o que Deus tem que fazer. Isso é um equívoco sem tamanho. É um grande equívoco. O nosso Deus tem total liberdade para agir na nossa vida da maneira como Ele entende que deve. O nosso Deus muitas vezes diz sim, imediatamente eu quero que você seja curado, que você seja abençoado, que você seja modificado, que você passe a agir de uma maneira diferente a partir do coração novo que eu estou colocando em você agora. Outras vezes Ele diz, não, não é. Isso não é do meu desejo e certamente não seria para o teu bem. E outras vezes Ele diz, espere um pouco, na trajetória eu vou trabalhando a sua vida. É assim que Deus age no nosso viver. Tá? Jamais poderemos ou deveremos encaixotar Deus. Ordenou-lhe Jesus, é interessante isso, né? Aí Ele deu uma ordem. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O povo precisava saber que ele não era mais um leproso. O povo precisava saber que ele já poderia adentrar a sinagoga, que ele poderia ser reintroduzido na sociedade. O povo precisava saber e era papel do sacerdote testemunhar isso junto ao povo. Está claro até aí? Tudo bem? Vamos caminhar então. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Quantos anônimos foram abençoados por Jesus, né? Quantos anônimos? Ontem eu estava com a minha esposa e com a minha filha. Ela teve uma consulta médica e depois ela pediu para passar numa loja pet shop, né? Que ela gosta muito de cachorrinho, é uma loja grande que tem vários cães. E lá, estávamos lá, tinha uma criancinha que começou a conversar com a minha filha, e daqui a pouco nós passamos a conversar juntos, e quando ele perguntou,
o que o senhor faz? Eu disse, eu sou pastor. Ele disse, amém, eu sou crente também. E, tá. E foi aquela, e ele até disse, né, como é bom encontrar o povo de Deus. Quantos anônimos têm sido alvos do cuidado de Deus, não é? Quantos anônimos? Quando eu pastoreava lá no sul do Piauí, por várias vezes eu saía de Corrente para ir pregar em outras cidades. E ao longo, às vezes era longe, né? Porque Corrente, para os irmãos terem uma ideia, fica a 900 quilômetros de Teresina, da capital. E às vezes eu ia pregar em Teresina, ia de carro, e eu tinha que parar, obviamente, a estrada é muito estreita, Carla teve a experiência de ver lá, e eu parava, lógico, e sempre Deus mandava alguém para que nós pudéssemos mutuamente nos edificar. Irmãos queridos, tantos anônimos foram alvos do cuidado de Deus e nós nem sabemos, né? Por isso que João disse, lá no capítulo 21 do seu evangelho, o Senhor fez muitos outros sinais. Esses foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, o Cristo. E que crendo nele, vocês tenham vida no seu nome. Então, na verdade, Deus não limitou-se àquilo que nós conhecemos. Tá? Aquilo que Deus fez foi muito além do que o que foi registrado. Eu acredito que os irmãos sabem disso, né? Jamais, nem todas as páginas existentes no mundo seriam capazes de serem escritas as muitas maravilhas que o Senhor operou aqui na terra. Então ele fez muitas coisas. Quando eu leio isso aqui, eu fico muito feliz, né? Por saber que Deus abençoou em Cristo Jesus multidões. O texto diz, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Quantos foram tocados? Quantos foram abençoados pela presença do Senhor Jesus? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vocês podem imaginar o que o Jesus homem passou? Eu tenho assim um percentual pequeno de imaginação. Esse percentual pequeno de imaginação, ele só existe em mim pelos dias que eu atendo pessoas que passam problemas grandes e repartem esses problemas comigo e nós oramos. Como eu termino o dia cansado. Porque eu não sou um profissional do púlpito. Eu sou um ser humano. Eu me envolvo. Eu procuro sentir a dor do outro. Mesmo que em dimensões proporcionais. Aí você pode imaginar Jesus. Ele precisava se retirar em alguns momentos, sim, para orar, para pedir a Deus. E como Jesus deixou o exemplo de ser um homem de oração. O Jesus homem era um homem de oração. Um homem que falava com o Pai constantemente. Ele não se julgava um super-homem. Ele chorou quando ele viu os parentes, os amigos, as irmãs de Lázaro sofrendo. Ele se comoveu, porque Jesus, ele participava da dor dos seus. Ele esteve entre nós. Esteve entre nós. E nós, na época, não o reconhecemos, em grande maioria. Por isso que há um diálogo entre um ateu e um missionário, né? O ateu, falando para o missionário, disse, já que você diz que Deus existe, por que ele não desce para mostrar realmente que ele existe? E o missionário disse, ele já desceu e nós crucificamos. E nós o crucificamos. Ele já esteve aqui, mas nós o crucificamos. Então Jesus tinha necessidade de
se retirar, não é? Objetivamente, de uma maneira didática, esse episódio, esse milagre traz consigo o quê? O doente, um leproso, não é? Depois, o médico, que era o Senhor Jesus, o médico dos médicos, a cura, que era o poder que havia nele, não é? O que mais? O testemunho, que todos se maravilhavam, não é? O impacto que aquilo trouxe, tanto que no versículo 15 se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, não é? Era o impacto e o retiro, não é? Se a gente for observar a necessidade que Jesus teve de se retirar. Então são pontos cruciais nesse episódio. Muito bem, desse milagre, alguém tem alguma cura para nós irmos para o próximo? Fale agora o cálice para sempre. Alguém? Opa, irmão Sebastião. Sim. Do leproso, né? Pois é, mais um anônimo, não é? Não tinha. Aquele de domingo que eu preguei tinha, que era Bartimeu, né? Filho de Timeu. Mas esse não tinha o nome aqui, não foi registrado. Quando a gente chegar no céu, a gente vai procurar saber o nome dele. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Uma delas é qual era o nome daquele leproso que demonstrou tanta fé, né? Tanta fé. Se quiseres, pode ser salvo. Super Gil. Sim? Sim. Sim. Isso. Isso. Isso, para que fosse confirmada a sua cura. Era papel do sacerdote examinar, tá certo, se ele estava realmente curado, e o sacerdote então o apresentaria na sinagoga e o apresentaria na sociedade como alguém apto, tá, a ser reintroduzido na sociedade, né? Porque a lepra, mais que uma doença física, ela também alienava a pessoa de participar da vida social da cidade, né? Então, Jesus então foi, porque na verdade, se ele simplesmente voltasse sem chegar até o sacerdote, as pessoas continuariam reticentes, né? Reticentes, continuariam com medo dele, continuariam evitando a presença daquele agora ex-leproso, né? Ex-leproso, tá bom? Vamos aqui, dá tempo aqui nós trabalharmos os versículos de 17 a 26. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados.
disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Muito bem, vamos observar o que esse paralítico de Cafarnaum vivenciou na presença de Jesus, não é? Também há coisas aqui bem importantes para a nossa fé cristã, para a nossa convicção acerca do que é o Evangelho. O texto continua narrando os prodígios de Jesus. Esse, portanto, é o terceiro milagre dessa tríade, não é? Que está no capítulo 5. Ora, aconteceu o quê? Num daqueles dias, estava ele ensinando. Como Jesus gostava de ensinar. Mais que um ministério de cura, o ministério de Jesus precisa ser reconhecido como sendo o ministério do ensino, da pregação. Tá? Então nós sempre precisamos nos lembrar disso. Jesus era alguém que ensinava, que pregava, mais que qualquer outra coisa. E achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Portanto, eram todos judeus, não é? Eram todos judeus, de ascendência judaica. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Por que Lucas faz essa observação? Quem cura é Deus, pessoal. Quem cura é Deus. O Jesus humano, tá? Ele não teria poder para curar. Quem cura é Deus. Essa compreensão, João Vitor, precisa estar em você e em todos nós. Que Jesus, ele foi homem e foi Deus. Aquilo que ele fez de extraordinário, além do que você e eu pode fazer, tá? É porque o poder de Deus estava nele. O poder de Deus estava nele. Vocês lembram que Jesus, homem, disse que o dia da sua volta nem ele mesmo sabia? Só quem sabia era o Pai. Existem coisas que que Jesus só fazia pelo poder do eterno nele. Certo? Então, eu julgo de grande significado essa colocação. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Nesse versículo nós encontramos algo muito importante. A solidariedade em relação àquele que não tem condições de chegar até Jesus. E como nós precisamos ter essa solidariedade. Eu tenho encorajado pessoas a trazerem pessoas para a igreja, para ouvirem acerca de Jesus. Nós tantas vezes falamos: eu já chamei uma vez, já chamei, não veio, então pronto, tal. Não é assim não. O esforço daqueles amigos do paralítico também impressionou Jesus, tanto que Jesus, mais à frente, nós vamos observar isso, Jesus mencionou a fé dos outros também. A fé dos outros também. Por que eu não trago a minha família para a igreja? Por que eu não convido? Será que eu não acredito que elas poderão ter uma vida plena ao ouvirem falar de Jesus, do Evangelho da Graça? Por que eu não trago meus amigos? Por que eu não me esforço para trazer? Por que eu não insisto para que venham meus filhos, o cônjuge, os tios, os irmãos, seja o que for? Como a dedicação, tá, desses homens
me impressiona. Como temos a aprender? Eles acreditavam que ele precisava ter um encontro com Jesus. Você acredita que alguns da sua família precisam ter um encontro com Jesus? Então se esforce para trazer. Se dedique nesse propósito. Não se canse. Versículo 19. E não achando por onde introduzi-lo, foram embora. É assim não? Não. Ah, não, está muito cheio, não, vou embora. Tá. Não. Não. Eles procuraram um meio, se esforçaram. Por conta da multidão, não é? Subiram ao eirado. Na verdade, pessoal, as casas da época eram mais ou menos assim, tá? Elas tinham uma espécie de laje em cima e haviam escadas externas. Algumas escadas externas. E muito provavelmente foi isso que aconteceu. Eles subiram no eirado, que era uma espécie de laje, tá? E o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Veja o esforço daqueles homens. A dedicação daqueles homens para que o seu amigo paralítico se encontrasse com Jesus. Olha a reação de Jesus. Vendo-lhes a fé. Ao contrário do que alguns pensam, não foi só a fé dos que levaram. A fé também do paralítico. Vendo-lhes a fé. Eles todos tinham fé, acreditavam que Jesus poderia realizar uma grande obra na sua vida. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E aí nós podemos destacar o quê? A prioridade que Jesus dá ao aspecto espiritual. Porque quando nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos uma passagem de ida para a eternidade. Essa é a prioridade da vinda de Jesus. Não foi curar paralítico, não foi dar vista a cegos, não foi curar leprosos, não foi fazer com que os pescadores pegassem muitos peixes. Foi de nos garantir uma vida eterna com Deus. Buscar e salvar o que se havia perdido, perdoar pecados, vendo-lhes a fé, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que blasfema? Tá? Diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu gostaria de chamar você para fazer uma ponte, né? Um link, tá? Para o versículo 17, onde nós encontramos que o poder do Senhor estava com ele para curar. Só que prioritariamente ele curou espiritualmente. O perdão de pecados também é uma cura, querido. Quando o Senhor nos perdoa os pecados, Ele nos cura espiritualmente. Ele nos tira os aleijos da vida espiritual. Ele nos restaura a saúde espiritual. O perdão de pecados é uma grande cura que o Senhor opera na nossa vida. Cura não se limita ao aspecto físico. Na verdade, a cura física é secundária diante da importância da cura espiritual. A cura espiritual tem maior relevância. Tanto que Jesus priorizou a cura espiritual. Perdoados estão os teus pecados. Tu estás garantido, tu estás salvo. Os escribas não compreendiam isso. Julgavam ser blasfêmia. Por quê? Quem foi que deu a ele poder para isso? Deus. Deus. Tanto que os escribas e fariseus aqui, né, disseram que Jesus estava fazendo blasfêmia. Eles até tinham uma certa razão. Porque só quem podia perdoar pecados era Deus.
Acontece que Jesus estava no poder de Deus. Ele estava na condição de Emanuel, de Deus conosco. Então ele tinha poder para perdoar pecados nessa condição. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Grande pergunta de Jesus, né? E ele faz isso para nós constantemente. O que é que você acha mais difícil? Ter uma vida de paz com Deus ou uma vida próspera neste mundo? O que é mais importante? Ter uma melhor condição de vida, porque o paralítico, não é? Certamente passou a ter uma melhor condição de vida aqui, ou lhe proporcionar uma eternidade com Deus? Essa pergunta precisa também ecoar em nosso coração. O que é mais difícil? O que é mais importante para você? O que é que você tem priorizado? Jesus deixou claro aquilo que ele priorizava. Ele priorizava o perdão dos pecados. Ele priorizava a vida espiritual. Ele priorizava essa limpeza íntima. Ele priorizava uma reconciliação com o eterno, porque o que nos separava de Deus eram os nossos pecados. O que é mais importante? Jesus então perguntou, né? O que é mais fácil dizer: estão perdoados os pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu te ordeno. A ordem da autoridade maior que vem do céu, que vem do Senhor. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E aí nós encontramos também o resultado, né? O Senhor foi glorificado. A finalidade maior é essa, é a glória de Deus. Em tudo que fizermos, em todo o êxito da vida, que Deus seja glorificado. O problema é que tantas vezes nós queremos glorificar a nós mesmos. Eu quero um emprego que me dê muito dinheiro. Para quê? Para que eu possa ter alguma glória material. Eu quero um curso que possa me proporcionar um emprego maravilhoso, porque eu quero uma glória pessoal. Mas quando nós colocamos diante de Deus: Senhor, no pouco ou no muito, o Senhor será glorificado. Aqui, ali ou acolá, o Senhor será glorificado. Onde eu estiver fazendo o que fizer, farei para a tua glória. O emprego mais simples que porventura eu venha a ter, que eu possa desenvolvê-lo para a tua glória. E que se um dia estiver no teu plano, que eu ascenda na minha condição, que isso também seja para a tua glória. Nós precisamos compreender isso, tá? No final das contas, tudo que devemos fazer é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. E finalmente o versículo 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Finalmente, eu gostaria de chamar você a compreender algo. Via de regra, nós nos deparamos com esses dois sentimentos, o temor e a glorificação. Parece que o homem só glorifica de fato quando ele está num contexto de temor. O contexto de temor é o contexto de fragilidade. O contexto de temor é o contexto em que nós pedimos misericórdia. O contexto de temor
é aquele contexto em que nós não temos qualquer força para reagir por nós mesmos. O contexto de temor leva-nos a glorificar a Deus e não a nós mesmos, porque nós olhamos para nós e encontramos no nosso íntimo o medo, o temor, a condição passiva diante da grandeza, da soberania do nosso Deus. Possuídos de temor, eles glorificavam a Deus. É interessante porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como é sábio aquele que dá glória a Deus, que dispensa toda glória ao Altíssimo. Como é sábio aquele que não requer para si qualquer glória, porque qualquer glória que porventura nós queiramos requerer para nós, será completamente absurdo diante de Deus, porque o nosso Deus não divide a sua glória. Ele é o único Deus, merecedor de honra, de glória e de louvor. Tantas vezes nós só oferecemos a glória que a Ele é devida diante do temor, diante do medo. Lembra de Isaías, né? Ai de mim, estou perdido. Ai de mim. Enquanto eu tinha forças, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Eu só vi Deus ali. Por quê? Porque eu vivia na sombra de Uzias. Uzias era um grande estadista, né? E você pode estudar isso no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, 1 Crônicas. Os assírios, que eram muito mais poderosos do que Judá, estavam prestes a invadir Judá a qualquer momento, mas Uzias era um grande estadista. A presença de Uzias fazia com que os assírios não invadissem Judá. E aí, quando morreu? No ano da morte do rei Uzias. Aí eu vi Deus. Porque eu não precisava ver Deus, porque tinha Uzias. Assim tantas vezes somos nós, né? Vivemos na dependência do nosso pai, vivemos na dependência de uma estabilidade financeira, entre aspas. Mas aí quando se acaba, aí a gente vê Deus. Porque enquanto tiver aquela possibilidade de subsistência, muitas vezes nós ainda temos a arrogância de dispensar Deus da nossa vida. Aí às vezes Deus tira tudo de nós. Aí no temor nós glorificamos a Deus. No temor nós reconhecemos Deus. Aí podemos dizer, no ano da morte daquilo que representava a minha segurança, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Que o nosso Deus nos abençoe, que nós possamos continuar cultivando a comunhão com o nosso Senhor, que o temor a Ele possa nos levar a glorificá-lo constantemente em nossa vida. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus.